Olá, a aula de hoje é sobre leis ponderais. Então, vou começar a trabalhar com vocês aqui o conceito de equações químicas. As equações químicas, elas são utilizadas para a gente representar uma reação química, ou seja, representar uma transformação química. Por exemplo, se o carvão é queimado, né? Então, quando o carvão é queimado, eu vou ter o carvão, que é o carbono, se combinando com o gás oxigênio presente no ar, e vou ter a transformação ou a formação de gás carbônico. Então, aqui eu tenho uma reação química. Como que eu vou representar essa reação química? Através das equações químicas. Só que aqui eu coloquei uma equação química genérica, né? Onde eu tenho A mais B, como se lê A reagindo com B, produzindo a substância C mais a substância D, tá? Se eu fosse representar a equação química que representa a transformação química da queima do carvão, eu representaria aí utilizando símbolos químicos, né? Que seriam, por exemplo, carbono sólido mais gás oxigênio produz gás carbônico, certo? Aqui, então, eu tenho a representação de uma equação genérica. Sempre do lado esquerdo da equação química, você vai ter as substâncias que nós chamamos de substâncias reagentes. O que essas substâncias fazem? Elas vão se transformar no produto. Então, elas reagem na reação. No caso aqui do exemplo, entre carvão e gás oxigênio, essas duas substâncias compõem meus reagentes. Então, os reagentes correspondem às substâncias que sofrem a transformação ou as substâncias transformadas. Então, substâncias transformadas. E essa transformação, ela vai gerar novas substâncias, e aí nós temos sempre do lado direito da equação representado os produtos da reação. No caso aqui eu tenho dois produtos, substância genérica C e a substância genérica D. Então aqui os produtos representam as substâncias formadas ou produzidas nas transformações químicas ou nas reações. Ok? Então, em toda a reação, eu vou ter aqui a massa da substância A, que representa o reagente, massa da substância B. E eu vou ter a massa da substância C e a massa da substância D, que representam os produtos. E daí, a gente trabalha com as leis ponderais. As leis ponderais estão relacionadas justamente com as massas das substâncias. Então, ó, isso representa as leis ponderais. E vocês viram ali nas videoaulas dois tipos de leis ponderais. A lei de Lavoisier, ou conservação de massa, que é a conservação de massa das substâncias, e a lei de Proust, ou lei das proporções constantes. Correto? Vamos analisar aqui a lei de Lavoisier. Na lei de Lavoisier, o que a gente tem? Então, eu estou utilizando a equação química, onde eu tenho como substâncias reagentes A reagindo com B, produzindo C e D. Vamos supor que num primeiro experimento, que eu vou chamar de experimento 1, eu coloco 50 gramas de A para reagir com 10 gramas de B. Vamos supor que seja produzido 20 gramas de C. Eu quero saber qual vai ser a massa de D produzida. É muito simples. Pela lei de Lavoisier, ou lei de conservação da massa, o próprio nome já está dizendo, conservação significa
que as massas que eu tinha antes vão se manter as mesmas. Então, a massa inicial se conserva em relação à massa final. Sempre nas reações químicas, onde que eu tenho massa inicial? Para os reagentes? Então, aqui, ó, eu tenho massa inicial. Opa! Inicial, que é a massa de A mais a massa de B. E nos produtos, eu sempre vou ter a massa final, que é a massa de C mais a massa de D. Então, para eu poder saber qual é a massa de D, aplicando o princípio de conservação de massa, eu sei que massa de A mais massa de B vai ser igual a massa de C mais a massa de D. Ou seja, a massa inicial total é igual à massa de D. Então, aí eu tenho uma equação, 50 mais 10 é igual a 20 mais X. 50 mais 10 é 60, correto? Igual a 20 mais X. 60 menos 20 é igual a X, portanto, eu sei que X vai ser igual a 40 gramas. Essa é a massa de D. Então, na lei de conservação de massa, ou lei de Lavoisier, a massa dos reagentes vai ser sempre igual à massa dos produtos. E como nós vimos na videoaula anterior, essa lei sempre é obedecida, mas nem sempre verificada. Então, se eu, por exemplo, eu tivesse um sistema aberto e uma dessas substâncias aqui estiver no estado gasoso, fica impossível da gente conseguir determinar a massa exata que eu estou utilizando na reação dessa substância gasosa. Aí a gente não vai verificar a lei de Lavoisier, mas não quer dizer que ela não está sendo obedecida, tá? Lei de Proust. Então, no lei de Proust, vamos então analisar. No primeiro experimento, a gente usou 50 gramas de A, 10 gramas de B, foram produzidos 20 gramas de C e nós calculamos que também foram produzidos 40 gramas de D. Vamos supor que eu faça um segundo experimento. Segundo experimento, eu vou usar 5 gramas, 10 gramas de A, 2 gramas de B, 4 gramas de C e 8 gramas de D. Se nós formos analisar a lei de Lavoisier, está de acordo. A gente já viu lá no primeiro caso, 50 mais 10 é 60, 20 mais 40 é 60. Então, quer dizer que a massa inicial é igual à massa final. No segundo experimento, 10 mais 2 são 12, 4 mais 8 são 12. Então, tá de acordo também com a lei de Lavoisier, porque a massa inicial é igual à massa final. E agora, como é que nós vamos verificar aqui a lei de Proust? Então, a gente pode verificar fazendo o quê? Achando a razão entre as massas das substâncias. Então, eu posso achar a razão entre a massa do experimento 1 sobre a massa do experimento 2, ou vice-versa, tanto faz. Se eu fizer isso, o que eu vou ter? Vamos, então, aqui achar primeiro para substância A. Então, eu vou ter, ó, 50 gramas dividido por 10 gramas. Isso vai dar um total da razão da massa A. Entre os dois experimentos, ser igual a 5. 50 dividido por 10, 5, certo? Se eu fizer agora para a substância B, então vai ser... Então, vou fazer um traço aqui. Eu vou ter para B 10 gramas dividido por 2 gramas. O que eu vou ter? 5 gramas. Quer dizer, 5, né? Porque a massa grama com grama cancela. Se eu fizer agora para a substância C nos dois experimentos, então eu vou ter 20 gramas dividido por 4 gramas. Isso vai ser igual a 20 dividido por 4, 5
E para o último experimento, para a última substância, eu vou ter 40 dividido por 8 para a substância D. Isso vai me dar uma razão, né, na verdade, igual a 5. Então, vejam que a razão proporcional entre as substâncias se manteve. Então, isso explica, ou isso está de acordo com a lei de Proust, que as substâncias sempre reagem, que as substâncias de uma mesma reação química reagem sempre na mesma proporção em massa. Então, ó, a proporção aqui, ou a razão constante, é igual a 5. Então, espero ter dado uma esclarecida nessa parte. E agora a gente vai à resolução do Agora é com Você, da página 77. Então, vamos lá. Exercício 1. Página 77. Correto? Então, o que que diz o exercício? Ele diz assim, ó. Em uma experiência, 1,2 gramas de uma substância A reage com 3,84 gramas de uma substância B. Quando vocês forem fazer exercício de leis ponderais, sempre, conforme eles vão dando as informações no enunciado do exercício, transforma isso colocando os dados no papel. Então, vamos lá, ó, o que que ele falou? Em uma experiência, 1,2 gramas de uma substância A. Então, substância A, eu tenho 1,2 gramas. Reage com 3,84 de uma substância B. Então, reage com 3,84 gramas de uma substância B. Produzindo, então, quando ele falar em produção, eu sei que é certo. 4,5 gramas de C. E 0,54 gramas de D. Esses daqui foram os dados do exercício. Então, isso ele falou que foi para o primeiro experimento. Repetindo essa mesma experiência, constatou-se que 8 gramas de A reagem com 25,6 gramas de B, produzindo 30 gramas de C e 3,6 gramas de D. Então, vamos lá. O segundo experimento, ele colocou, vamos então aqui, ó, só colocar que esse daqui é o experimento 1. E aqui eu vou fazer o experimento 2. No segundo experimento, então, ele utilizou 8 gramas de A, 25,6 gramas de B, 30 gramas de C foram produzidos e 3,6 gramas de D. Com base nos dados fornecidos, verifique se os resultados obtidos para essa reação química comprovam as leis de Lavoisier e a lei de Proust. Então, ele só quer verificar, um exercício simples para verificar se essas leis estão sendo obedecidas aqui, a partir das massas utilizadas no experimento. Então, vamos começar com a lei de Lavoisier. No primeiro experimento, para o experimento 1, o que que a gente tem, né? A gente sabe que as massas iniciais, que é a massa dos reagentes A mais a massa do reagente B, tem que ser igual à massa final, que é a massa do produto C mais a massa do produto D. Na verdade, isso daqui é a lei de Lavoisier. Então, aqui eu tenho a lei de Lavoisier. Então, vou fazer diferente aqui. Então, vamos aplicar essa lei para o experimento 1. No experimento 1, eu teria 1,2 gramas de B mais 3,84 gramas de B. Então, 1,2 gramas de A mais 3,84 de B tem que ser igual a 4,5 gramas de C mais 0,54 gramas de D. Fazendo a conta, 1,2 mais 3,84 é igual a 5,0
4 gramas. E 4,5 mais 0,54 também é igual a 5,04 gramas. Então, como essas massas são iguais, ó, elas são iguais, eu posso dizer que o primeiro experimento está obedecendo a lei de Lavoisier. Então, o primeiro experimento está ok. Se eu for aplicar isso para o segundo experimento, vai ter o mesmo raciocínio. Então, o que que eu vou ter? Massa de A, 8 gramas mais 25,6 gramas, que é a massa de B, tem que ser igual a 30 gramas mais 3,6 gramas de D. Fazendo as contas, então, o que que eu vou ter, ó? 8 mais 25,6 vai dar 33,60 gramas. E 30 mais 3,6 também dá 33,60 ou 6 gramas. Ou seja, aqui eu também tenho, ó, a massa final é igual à massa inicial. Então, o experimento 2 também tá ok. Então, nos dois experimentos, a lei de Lavoisier foi obedecida. Então, lembrando aqui, massa inicial é igual à massa final. Agora, a gente vai fazer a análise para a lei de Proust. Na lei de Proust, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar a razão entre a massa de uma determinada substância no experimento 1 pela massa dessa mesma substância no experimento 2. Então, eu vou utilizar esse raciocínio e eu vou achar o que aqui? A razão entre elas, que é a razão proporcional. Se essa razão para todas as substâncias for igual, então a razão de Proust está sendo obedecida. Se for diferente, ela não está sendo. Então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou fazer aqui a razão entre a massa de A nos dois experimentos, a massa de B nos dois experimentos, a massa de C e a massa de D, certo? Então, aqui, ó, vamos fazer assim, ó. A mais B produz C mais D, correto? Então, o que que eu tenho? Qual é a massa de A no primeiro experimento? Ou eu posso também fazer a massa do maior menos o menor, tá? Mas eu vou fazer aqui da massa de A do primeiro experimento sobre a massa do segundo experimento. Então, vamos lá, ó. Em relação a A, eu tenho 1,2 dividido por 8. Em relação a B, eu tenho 3,84 dividido por 25,6. Em relação a C, eu tenho 4,5 dividido por 30. E em relação a D, eu vou ter 0,54 dividido por 3,6. Correto? Na hora que eu faço a conta, eu acho, ó, fazendo a divisão aqui, eu vou ter o valor de 0,15. Se eu fizer para a substância B, 0,15. Na hora que eu faço a divisão, na minha supercalculadora mental, 0,15. E aqui, na hora que eu faço a conta, 0,15. Vejam que, o que significa esse 0,15? Se a gente analisar a massa de A no primeiro experimento em relação ao segundo, a massa de A é menor no primeiro experimento e a massa de A é maior no primeiro experimento. Então, significa que a massa de A é a massa de A no primeiro experimento, ou seja, 1,2, melhor, vamos reformular.
que houve um aumento de 0,15 vezes do primeiro experimento para o segundo. Então, é só fazer 1,2 vezes 0,15, podem fazer aí. Vocês vão ver que vai dar 8. Se eu fizer 0,15 vezes 3,84, vai dar 25,6. Se eu fizer 0,15 vezes 4,5, vai dar 30. E se eu fizer 0,15 vezes 0,54, vai dar 3,6. Então, aqui, ó, eu achei, em todos os casos, a mesma razão. Então, isso sugere que a lei de Proust também está sendo obedecida. Então, tá aqui a resolução do exercício 1 da página 77.